Sem mais delonga, eu quero meditar com você num dos textos muito... eu já preguei, já tive umas 2 palavras sobre esse texto, mas eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo também, que se encontra... Eu queria primeiro ler um texto, depois eu vou para o texto base da palavra da meditação. Eu queria primeiro que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20, vamos ler do versículo 17 a 19. E depois nós vamos abrir se você quiser já anotar aí. Cadê? Hoje eu nem passei para o pessoal ali das mídias. Depois, primeiro Mateus 20, de 17 a 19. Depois, você já que é o texto base da pregação, da palavra, daquilo que nós vamos meditar hoje, é Lucas capítulo 24, vamos ler do versículo 13 ao versículo 34. São 2 leituras um pouco extensas, mas... essa segunda é um pouco extensa, mas a gente pode tirar muitas lições e eu quero tirar algumas aqui com você. Então, primeiro texto, Mateus, está aí. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas no 3º dia ele ressuscitará. Meu querido, eu queria que você entendesse que desde os profetas havia uma promessa do Messias, do Filho de Deus, que viria para libertar, salvar. E esses discípulos passam 3 anos, a palavra de Deus fala, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome. Durante 3 anos, Jesus ficou mostrando por meio de curas, transformações, libertações da sua palavra, da sua vida, que Ele era o Messias. E teve revelações, teve o próprio Pedro, quando na pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Enquanto um povo estava achando que ele era Elias, que ele era Jeremias, que ele era um dos profetas, Jesus falou, peraí, vocês não estão entendendo, vocês não perceberam que eu sou a promessa, eu sou o Salvador, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, o prometido, o enviado. E Pedro vira, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, você é a promessa, você é o Deus encarnado, você é aquele que todos os profetas falaram, você é a promessa entre nós, você é o Deus vivo. Então os discípulos sabiam de tudo, de quem era Jesus, eles conheciam as profecias, mas mais do que isso, Jesus passa 3 anos com eles, ensinando, falando, orientando. E um pouco antes de Jesus ir para Jerusalém, ser crucificado, Jesus chama os 12, no particular, fala, meus queridos, chegou o momento, vou estar indo para Jerusalém, vou ser entregue, vai acontecer desse jeito, eu vou ser maltratado, vão zombar, vão cuspir, eu vou ser condenado à morte, eles vão me crucificar, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Tudo vai ser do jeito que a palavra, do jeito que os profetas profetizaram, do jeito que eu vim para cumprir uma promessa, da mesma maneira eu vou ressuscitar, porque nenhuma das promessas de Deus falham. Quem veio na quinta-feira, quem ouviu, porque percebi que teve um problema na transmissão, isso às vezes acontece, não é por força nossa, mas às vezes acontece, mas eu trouxe uma palavra muito séria sobre fé. E o que
a palavra de Deus, os profetas, o Antigo Testamento falou, tudo foi cumprido. E os discípulos, por estarem bem próximos de Jesus, eles sabiam, mas, mais uma vez, Jesus chega para eles e fala: meus queridos, vai acontecer do jeito que a Bíblia falou. E do jeito que a Bíblia falou, vai acontecer. Eu vou morrer, porém eu vou ressuscitar. Isso ele chamou para o particular, mas todos os demais discípulos, as pessoas que conviviam com ele, conheciam as promessas. Mas agora eu quero ir para frente. Vamos para outro texto. Coloca aí que eu falei, Lucas 24, de 13 a 34. E pronto, eles foram. Aqui já é um relato pós tudo o que aconteceu. Ele vai para Jerusalém, ele é entregue, ele é crucificado, e ali é o domingo da ressurreição. Mas os discípulos e todas as pessoas que conviviam com Jesus, os do caminho, a igreja da época, estava extremamente abalada. Estava assim: ixi, será? E agora? Será que não era? Será que ele não era o Messias? Será que a promessa não foi agora? Então nós fomos enganados. E a morte de Jesus foi um baque para os seus discípulos. Eles não podiam acreditar nisso. Eles começaram a retroceder. Aquilo que eles viveram 3 anos, aquilo que eles deixaram para trás. Pedro, a palavra de Deus fala que ele tinha deixado as redes, deixou a família, tudo para seguir. Não, mas por causa dessa situação, ele fala assim: não, acabou, o sonho acabou. Na verdade, aquela declaração que eu falei, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, que ele era a promessa, eu acho que diante de tudo isso que eu estou vivendo, que eu vi, se ele fosse o Messias, ele não teria sofrido tudo que ele sofreu. Se ele fosse o Messias, ele não teriam zombado dele, não teriam furado ele na cruz, não teriam castigado tanto ele como foi castigado. Não teria. O Filho de Deus não teria passado por tudo aquilo. E foi uma cascata. Pedro, que era uma coluna, daí outro, as mulheres chorando, a igreja sendo, se sentindo assim: vamos ter que fechar as portas, e não foi dessa vez, e vamos ter que esperar de novo, e na verdade, acho que não é agora, e a igreja vai parar, a igreja vai ter que fechar. E esses discípulos estão nessa situação. E vamos ler agora. Parece que eles acabaram de receber um decreto. Tudo de novo. Agora vai ter que fechar a igreja. Vocês estão proibidos de se reunir. Tudo aquelas promessas que Deus está com vocês, porque vocês estão percebendo que as coisas estão piorando, a doença está chegando mais perto, e essa corrupção, essa politicagem, essas guerras, as injustiças continuam, parece que aumentando, e a gente vai para a igreja, a gente ora, a gente ouve uma palavra, mas parece que nada acontece, nada. Será que realmente a promessa, a palavra de Deus, ela vai se cumprir? Ou como que a gente está? Naquele mesmo dia, 2 deles, a respeito dos discípulos de Jesus, alguns da igreja da época, estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eles estavam retornando. Jerusalém era o centro religioso, era o lugar da missão, era o lugar onde eles estavam cumprindo o chamado, era o lugar da conexão deles com a missão, com o propósito, com a fé. Mas agora, vamos voltar para casa, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Você viu como está a pandemia, está piorando? Você viu como que está? Agora vai ter que fechar, agora vai ter que isso, mas daí, você viu como está a economia? Você viu como está subindo? Você viu que isso faz parte de um golpe de Estado? Você viu esse STF? Você viu o que agora vai acontecer de novo? Sabe essas conversas? Estava tudo isso daí, estavam indo caminhando só isso daí. E a igreja, será que vai? E agora? Você lembra o ano passado, 3 meses fechado? Ixi, a igreja esfriou. Você lembra quando o primeiro culto tinha 20 pessoas, 30 pessoas? Eu não sei se a igreja aguenta de novo tudo isso daí não. As pessoas e as famílias, a economia, agora, ixi, o emprego agora vai quebrar tudo. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Nós perdemos o Messias. Na verdade, eu acho que a promessa não se cumpriu. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Você pode falar, glória a Deus. Porque enquanto a gente conversa, enquanto a gente se desespera, nós temos um Jesus que não está alheio a nada disso. Ele vem e se aproxima de nós, hoje através da pessoa do Espírito Santo. Então muitas vezes quando nós estamos agitados, vem o Espírito Santo e começa a caminhar do nosso lado. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lógico, eles estavam só olhando aquilo que estava ao redor deles. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, abatidos, desanimados, tristes, decepcionados, frustrados. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali estão acontecendo, que aconteceram nesses dias? Você é o único negacionista, desinformado? Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo, e diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção, que iria nos salvar, ia salvar a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que a palavra de Deus fala? Como vocês custam a entender, como vocês são abalados pelas notícias, pelos fatos, como vocês custam a ter fé. Quem estava aqui na quinta-feira, fé é o quê? Quem estava aqui, vamos falar um pouquinho mais alto aqui junto com o João. Quem estava aqui quinta-feira, fé é o quê? Certeza e convicção de fatos que ainda nós não estamos vendo. Então é doideira? Não, é fatos que nós ainda não estamos vendo, mas já foram proferidos por Deus. Nós não vemos, mas se já foi decretado, falado, prometido por Deus, isso é mais verdade do que qualquer fato que está diante dos nossos olhos. O que eles viam, o que eles ouviam, era morte, era desgraça, era o mal prevalecendo, era o Império Romano prevalecendo, era a esperança indo embora. Mas fé, na verdade, não está pautada nos fatos que nós vemos, está pautado naquilo que a palavra de Deus diz.
Isso é fé, é certeza e convicção em fatos que ainda não estão acontecendo ou ainda nós não vemos, mas já foram proferidos pela palavra de Deus. E se já foram declarados e proferidos pela palavra de Deus, você pode ter certeza e convicção e esperar que isso vai acontecer, porque isso é real, porque Deus é fiel, Deus não mente, Deus não falha, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E será que a igreja tem promessa para esses dias? Lógico que tem. Então, mesmo que você não esteja vendo, você pode crer, porque tem promessa de Deus para nós. Isso é mais real do que qualquer blá blá blá, do que qualquer coisa que você tenha ouvido, qualquer notícia que você esteja vendo, até mesmo sobre qualquer fato que esteja diante dos teus olhos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Aleluia. Vamos lá, estou na leitura ainda, meu Deus. Não, volta ali. Jesus, como vocês custam a entender, como demoram a crer, a ter fé em tudo que a palavra de Deus fala. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus começou a citar a Bíblia, começou a pegar, não pegou a Bíblia porque ele é a palavra, ele começou a falar, lembra que Isaías falou, lembra que Moisés falou, lembra que Jeremias falou, lembra não sei o que, e começou a falar, pode continuar. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha só, eles no começo da caminhada, eles estavam aflitos, frustrados, desesperados, mas bastou uma caminhada com Jesus, bastou a presença de Jesus, e eles ouvindo a palavra de Deus, chega, não, fica com a gente, parece que tem algo em você, e tudo isso que você está falando, a gente até esqueceu de tudo, isso daí está mudando o nosso dia, o nosso ambiente, fica conosco. Meu querido, como que você tem vivido esses dias? Está faltando esperança, está faltando alegria, talvez esteja faltando caminhar com Jesus, talvez esteja faltando ouvir as palavras de Deus, porque quando nós ouvimos, sabe o que acontece? Imagine assim, a palavra de Deus, lá no armário, lá no criado mudo, porque hoje Jesus não está andando com a gente, mas a palavra dele está, o Espírito está. É como você pega nesses tempos, e eu tenho sentido isso. Às vezes eu estou lendo, e eu falo assim, não, eu preciso agora ver outra coisa, tem coisa para sair. Às vezes a Nilva tem coisa lá, eu estou lá, Marinho, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Cara, é o maior desespero para mim ter que deixar a palavra, porque aquilo, nesse tempo, é o que está me alimentando, é o que está me trazendo alegria, é o que está me trazendo paz, é aquela coisa igual eles, tipo assim, não, fica aqui, entra com a gente, entra, continua falando, continua nos alimentando. Meu querido, eu quero dizer que você tem isso na tua mão, você tem isso daqui na tua casa, e muitas vezes você prefere ficar ouvindo, não vou falar, você ficar ouvindo o que você imagina aí, né? Porque eu já tenho batido muito em tantas coisas aí, mas vamos lá, vamos voltar, senão eu não consegui pregar hoje, meu Deus. Mas pode ir, eles insistiram para ficar. Quando estava à mesa com eles, e daqui a pouco nós vamos fazer isso, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, ele repartiu o pão. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Espera aí, daqui a pouco nós vamos partir o pão, e eu quero profeticamente falar que hoje os nossos olhos vão se abrir, porque esse Jesus está aqui, a palavra dele está sendo falada, está enchendo o nosso coração, e ao
no partir do pão, que os nossos olhos possam se abrir para ver muito mais do que a morte, para ver muito mais do que pandemia, para ver muito mais do que o caos, para que a gente possa ver que na verdade existe um rei que está sentado no alto e sublime trono e continua reinando sobre todas as pessoas, sobre todos os governantes, ainda continua no controle, e esse rei, ele se importa tanto comigo e com você, que ele vai atrás de nós, no nosso caminhar da aflição, da desesperança, do medo, e ele vem e começa a falar conosco, para nos trazer de volta ao projeto original. Vamos lá, já estou pregando, qualquer coisa eu termino aqui. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Quem está já sentindo o coração queimar aqui hoje nessa noite? É isso, meu querido, você vê, eu tenho certeza que já, porque meu coração já está quase explodindo aqui, isso é a presença dele, isso é a palavra dele enchendo nosso coração. Pode continuar. Levantaram-se e voltaram imediatamente. Eles tinham desistido, eles tinham perdido a posição deles, que era estar lá em Jerusalém. Não, Jesus ressuscitou, tem mais, a igreja só está começando, tem muito, nós estamos sobre uma promessa de que ele morreria, mas que ele vai ressuscitar, ele iria ressuscitar, então nós podemos crer, porque a palavra dele é verdadeira. Era para eles estarem lá, profetizando, falando, declarando sobre fé, que independente da morte, independente do que estava acontecendo ali, que maior é Jesus, que ele está acima de todas as coisas. Não, mas eles foram abatidos por conta das palavras, dos relatos, daquilo que eles viram, dos açoites, da crucificação. Mas agora, depois de um período com Jesus, depois de um aquecer de seus corações, depois de olhos abertos, primeira coisa que eles fazem é se reposicionar. Eu quero dizer que nessa noite, se tinha alguém da igreja aqui pensando em desistir, se tinha alguém desanimado, se tinha alguém pensando assim: ai, vai começar de novo, ai, não aguento, não estou aguentando mais, não sei o que, vai sair daqui falando assim: vamos voltar para Jerusalém e continuar declarando: o meu Redentor vive e por fim se levantará, porque ele vivo está, ele ressuscitou, e todas quantas foram as promessas dele irão se cumprir, e uma delas é que ele estaria comigo todos os dias, que ele estaria comigo, com a minha família, me guardando, que ele seria minha torre forte, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Daí eles levantaram, voltaram-se imediatamente para Jerusalém, se reposicionaram. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, é verdade, no fim, a última palavra vem de Deus. O Império Romano, os sacerdotes, os principais, os religiosos, todos se levantaram e mataram o nosso Senhor Jesus. Mas ele prevaleceu sobre a morte. E eu quero dizer, é verdade, nós estamos de novo passando por situações difíceis. É verdade, domingo que vem nós não vamos poder nos reunir aqui presencialmente. É verdade, nós estamos vivendo um caos. É verdade, nós temos sofrido situações terríveis, diante de politicagem, diante de irresponsabilidade, diante de egoísmo, diante de insensibilidade, diante de potestades, de principados se levantando por trás de governantes, por trás de enfermidades, por tantas coisas. Mas eu quero dizer,
que a última palavra não vem de nada disso, que por fim, quem prevalece é a palavra de Deus, que nada pode deter, nem o Rei dos Reis, e nem a sua igreja, em nome de Jesus. Podia encerrar aqui, né, meus queridos? Mas eu quero só rapidamente, então, porque eu já praticamente passei quase os pontos aqui, estava tão empolgado. Meu pai, quinta-feira, depois do culto, a hora que eu fui na casa dele, ele falou assim: você está bem, meu filho? Eu falei: eu estou, por quê? Ele falou assim: você está se emocionando tanto nas pregações? Estou. Ele falou: você está tão assim, todas essas... Eu falei: a situação tem me feito mergulhar mais na palavra, mas eu fico assim porque mexe com a gente mesmo toda essa situação. Mas eu tenho só transmitido aqui o que eu tenho. Eu venho aqui declarar aquilo que eu tenho sido motivado. Eu não venho falar nada daquilo que não tem me alimentado. Eu só repasso para a igreja aquilo que dia após dia tem me sustentado, aquilo que dia após dia nos meus conflitos, aquilo que dia após dia nas minhas inseguranças, aquilo que dia após dia nos meus medos, lendo a palavra, parece que eu vejo Jesus sentando do meu lado e começando a fazer o que Ele fez com esses discípulos. E isso muda meu dia, isso muda minha noite, isso muda meu jeito de pensar. E como que isso muda meu humor, muda minha fé. Daí eu falo assim: as pessoas lá da igreja, meus irmãos, a minha família precisa viver isso. Então eu venho aqui e às vezes quando eu choro, quando eu me emociono, é porque às vezes eu estou lembrando, eu estou lembrando de momentos que eu vivi no meu quarto. Eu estou aqui vivendo, eu não sou pastor profissional. Quando eu falo pastor profissional ou pregador profissional, no sentido assim de ter aquelas homilética, embora tenha estudado, aquelas coisas, não, você não pode fazer tal coisa, você tem que seguir. Você vê que eu acabo não conseguindo seguir nada, é pura inspiração. Mas eu espero que isso, de alguma maneira, esteja alimentando vocês, esteja trazendo fé, porque eu tenho ultimamente até deixado os pontos de lado, eu tenho só citado o texto, eu tenho pego o texto, eu tenho recitado a Bíblia para vocês, porque é aquilo que Deus tem falado para mim. Então, diante disso, eu queria só confirmar algumas coisas que eu já falei. Esses discípulos e essa igreja passaram por momentos que nós temos enfrentado, meus queridos. Eles passaram um chacoalhão. Será que tudo isso que nós vivemos durante 3 anos, com o nosso Messias, com o prometido, com a promessa que nós vivemos, experimentamos e comprovamos, vimos Ele curar o cego, vimos Ele curar o coxo, vimos as palavras, Ele falar de uma maneira como ninguém jamais falou, vimos Ele falar como com quem tem autoridade, vimos realmente experimentar Deus falando, ouvimos Deus falar: esse é meu filho amado, que me traz alegria. Vimos no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias falando, a ele ouvir, não precisa mais ouvir os profetas, não precisa, porque ele é o cumprimento dos profetas e da lei. Nós presenciamos tudo isso, porém, agora nós estamos diante de uma situação que parece que desmoronou tudo, parece que acabou, porque esse Deus Todo-Poderoso morreu. E a impressão que às vezes eu tenho diante de uma situação que nós estamos vivendo, é isso, como eu falei para você, às vezes eu prego aqui no domingo, na segunda tem uma notícia, que parece que joga tudo aquilo que eu preguei por água abaixo, e eu fico assim: Deus, parece que a tua palavra está sendo desmentida. Mas daí ele começa a falar: não, mas esse é um lado da palavra, a morte é um lado da palavra. Se você for um pouquinho mais além, tem o lado de que ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Sabe, às vezes a gente vê, não, mas tem o lado da aflição. Você fala que a gente vai ter vitória. A vitória é depois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, nós às vezes nos desanimamos porque nós focamos apenas na morte, no açoite, na frustração, no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Às vezes nós focamos num ano, em 2 anos. Você imagina se José fosse focar nos seus 11 primeiros anos lá no Egito, ele jamais teria experimentado a promessa de Deus. Às vezes nós estamos focando as dificuldades de um ano, de um período, de um momento, mas eu quero dizer que esse tempo, esse período, talvez da tua vida, seja o primeiro dia da morte de Jesus, talvez seja o segundo dia, talvez seja o começo do terceiro dia, mas eu quero dizer que a palavra de Deus não termina no primeiro, nem no segundo dia. A palavra de Deus tem um terceiro dia. Sabe, mas nós muitas vezes não esperamos o terceiro dia. Nós não, mas será? A gente mal e mais espera. Sabe o que a gente faz? A gente faz igual esses 2 discípulos, a gente faz igual a Pedro, a gente desanima. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de orar, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de perseverar, eu vou parar de acreditar. Minha fé foi abalada porque o fulano morreu, porque eu passei por isso, por causa daquela enfermidade, porque parece que Deus não me livrou. Isso aí que eu estou falando, eu estou usando exemplo de José, mas eu poderia usar um monte de exemplo. José poderia falar, puxa Deus, eu sempre confiei em Deus, mas Deus não me livrou dos meus irmãos, Deus não me livrou ali da caravana dos ismaelitas, isso, sumiu na hora, não me livrou lá da mulher de Potifar, não me livrou lá da prisão, Deus não me livrou. Deus, então, na verdade, todas as promessas, tudo aquilo, aquele sonho que Deus me deu, é mentira. E às vezes, nós estamos assim, diante de uma situação dessa. Então a promessa de que esse ano nós vamos impactar Pirajuí já foi por água abaixo, porque aí vamos ter que voltar às células que a gente estava aqui, algumas reuniões, não, vamos voltar, esse ano vai ser o ano da multiplicação, nós vamos voltar, começar a crescer, lembrar que a célula existe para ganhar vida, não só para ficar a gente conversando, não só para ficar, não, é para cumprir o ID. A gente começa de repente, nossa, a pior coisa, o pior momento é aquela célula online, que chato, vai ter que voltar. Os cultos online, puxa, mas Deus não, e aí, essa cambada de gente egoísta, sem vergonha, que tem coragem de ir para a televisão, falar, eu estou pensando em vidas, eu estou preocupado, estou fazendo tudo isso. Gente, não é fácil ser crente nessa hora não, você tem que desligar a televisão, porque senão você xinga, e daí depois você tem que ficar 1 hora orando, pedindo perdão para Deus, ainda não, por isso que ninguém está pensando, é só egoísmo, é só interesse, é só injustiça, parece que a injustiça está reinando, parece que as coisas, e o povo, a população está aí se dando mal. Eu falei, esses dias, conversando não sei com quem, falando, o aumento da morte, da Covid. Aqui vai já para você entender um pouquinho meu pensamento, porque eu evito falar um monte de coisa aqui, porque eu sei que tem pessoas que pensam diferente, eu respeito você, então às vezes eu não me coloco tanto aqui em respeito às diferenças, e você tem direito de pensar do jeito que você quiser aqui, não é um lugar de doutrinação aqui a única doutrinação aqui é a palavra de Deus. Mas eu quero falar o seguinte, daí começou esse negócio aí, não, agora o vírus está vindo mais forte, nossa, está tudo mais forte. Daí eu comecei a perguntar e ficar sabendo que agora mudou os tratamentos, aquele tratamento que funcionava bem rápido, que no começo a pessoa chegava no posto de saúde, olha, eu estou com sintoma, a pessoa fazia o exame, mas já saía com o seu kit do remedinho lá, que funcionou, todos os lugares funcionou isso aí. Agora não está mais assim, agora não dá mais remédio, porque não é comprovado cientificamente, agora tem que mudar. E eu ouvi uma outra pessoa que pegou, uma médica falou, não dou mais esses remédios, agora é outra. Daí comecei, um monte de gente morrendo, porque não se medicou. Daí vem falar assim,
é mais forte? Pode ser até mais forte, mas por que não toma remédio? Se até ontem estava tudo dando certo. Não, não, então, gente. Então, daí você é obrigado a ouvir essas coisas, e ir lá na televisão, a culpa. Não, meu querido, me desculpa, mas isso daí deixa a gente assim. Por isso que sabe o que eu faço? Eu evito de ver, ouvir, porque você percebeu que se eu começo a ouvir, você viu que o meu ânimo sobe, né? Então eu paro de ouvir, paro de querer saber dessas coisas, e eu fico com isso daqui, porque eu não quero também começar a entrar na carne, porque a gente entra daí você vai para onde você não tem que ir, você vai para armas, que não são as armas que nós precisamos lutar, porque a Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e é onde que nós vamos começar a entrar aqui como igreja, amém? Mas daí, diante de tudo isso, acontece algo, e eu tenho certeza que você, como discípulo de Jesus, como igreja, não é aqui, igrejas, eu tenho percebido pessoas, os discípulos de Jesus muito abatidos e abalados, mas daí nesse texto eu percebo algo que é fantástico, é um amor de Deus indesistível. O Senhor não desiste dos seus. Jesus, Ele, pensa bem, depois de 3 anos, limitado a um corpo físico, a essa terra, depois de experimentar a glória do Pai, a ser um Deus ilimitado, Ele ressuscita. Se sou eu, você já viajou e já ficou em algum lugar que você não estava se sentindo tão bem, e às vezes você não vê a hora de voltar para casa? Se é a primeira oportunidade você quer voltar para casa, eu não sei, mas eu imagino que Jesus experimentou e experimenta na eternidade com o Pai, é infinitamente melhor do que Ele experimentou aqui na terra. Você concorda comigo? Ou você acha que aqui, para mim, eu acho que é a mesma coisa de alguém que tem uma vida tranquila, confortável, boa, de repente para um lugar ter que passar as maiores dificuldades. Jesus ressuscita, ilimitado, mas sem limitações, um corpo glorificado. Ele vai ai Pai, te glorifiquei, cumpri a minha missão, estou voltando. Não, eu preciso ir atrás desses meus discípulos, que eles estão abalados, eles não entenderam. Eu fiquei 3 anos com ele, falando, ensinando, mas parece que eles ainda não, se eu for embora agora, talvez eles não vão viver tudo que eles têm para viver, eles não vão experimentar. Você quer saber? Eu vou continuar aqui, eu vou atrás de eu vou atrás da mulher, eu vou atrás desses discípulos, eu vou atrás do incrédulo, eu vou atrás daquele que voltou a pescar, eu vou atrás daqueles 2, eu vou atrás daquela igreja que está abalada, eu vou atrás daquela família, eu vou atrás daquela mãe, eu percebo quando eu leio a Bíblia, um Deus que está sempre indo atrás dos seus abalados, frustrados, como nós parece que sempre estamos, tristes, machucados, por não entender, muitas vezes, a palavra de Deus, porque se nós tivéssemos uma visão espiritual, se nós conseguíssemos ter uma conexão melhor com o terceiro céu, com Deus, com uma noção do que realmente nós estamos vivendo, talvez nós viveríamos menos frustrados, menos tristes, porque a palavra de Deus fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso que Paulo conseguia, à meia-noite, depois de ter sido açoitado, estar numa prisão fétida, com um monte de problema, ele conseguia cantar. Como que acontecia isso? Porque ele tinha uma percepção, porque os olhos dele estavam abertos para coisas que parece que os demais não se abriam. Parece que ele já tinha tido uma experiência de ir até o terceiro céu e ver coisas que não é lícito ao homem ver, e ele sabia o que aguardava ele, e ele sabia que prisões aqui, problemas aqui,
enfermidades, açoites, problema aqui, isso não tira minha alegria, porque eu sei o que me aguarda, o que me espera, eu sei em quem tenho crido. Se nós tivéssemos uma visão, meu querido, a gente não ia não dormir à noite, não ia perder tantas noites de sono, a gente não ia ter tanta gastrite, tanta úlcera, a gente não ia ter tanto problema que tudo hoje é problema, um monte de problema físico, que é problema, você chega lá, estou com dor no dedinho, mas você é ansioso, né? Puxa, mas como que o senhor sabe? Não, porque isso aqui, não sei, eu estou com dor, meu cabelo está caindo, não para de cair, mas você é nervoso, né? Puxa vida, mas o que tem a ver? Não tem a ver, está acontecendo tudo isso, tudo que acontece com a gente é por causa da ansiedade, nervoso, ou geração. Mas daí se a gente for para a palavra fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresente diante do Senhor. Mas nós, por que nós estamos ansiosos? Olha a situação que nós estamos passando, olha, Jesus morreu, a promessa não se cumpriu, a palavra não é talvez não seja agora, mas Jesus é aquele que vem, que senta do nosso lado, que caminha conosco, que vai no caminho, que vai na aldeia, que vai na casa, que vai no hospital, que manda, que usa. Ele usou profetas, ele foi até Abraão, ele foi até Adão, quando Adão erra e tenta se esconder, ele vai até Abraão, ele manda os profetas quando a nação se desviava, e ele manda profeta, e ele fala, depois ele manda o próprio filho dele, e depois, quando o filho dele vai, ele fala assim, não vou deixar esses meus filhos órfãos, eu vou enviar o Espírito, o meu Espírito que está hoje aqui, falando comigo, quantas vezes eu me desespero, falando com você, usando pastores, usando igrejas, usando homens e mulheres, usando líderes, usando amigos, usando vizinhos, que às vezes você fala, nossa, acho que foi Deus que mandou você, acho não, foi Deus que mandou, porque Ele sabe que nós precisamos, e Deus demonstra isso de uma maneira, eu podia estar voltando para o meu pai, mas eu preciso resgatar esses meus queridos, e hoje, num último culto presencial, nos próximos 15 dias, não sei, Ele está trazendo essa palavra, para que a gente não saia daqui, querendo cada um voltar para sua aldeia, querendo cada um voltar para sua frustração, com medo, e aí o que vai acontecer? Eu quero dizer que esse Jesus que saiu lá de Jerusalém, pegou esses dois no caminho, foi até Emaús, Ele é o mesmo que vai até a tua casa, Ele é o mesmo que vai te acompanhar no trabalho, Ele não está preso a um lugar, Ele não está aqui, não, Ele só, não, agora e agora, não, Ele está atento à tua fragilidade, Ele está atento à tua desesperança, ao teu desânimo, mas Ele está mandando essa mensagem hoje, para que você perceba, além de tudo isso, que a gente não precisa se apegar no que está acontecendo ao nosso redor, que nós precisamos nos apegar sim, naquilo que Ele prometeu para nós, porque o que nos faz voltar, o que nos faz desistir, o que nos faz desanimar, o que nos faz perder a esperança, é focar. Eles estavam tristes por quê? Porque eles estavam só, você viu o que aconteceu? Vamos falar o que eles estavam voltando, falando o que tinha acontecido nos últimos dias. Meu querido, eu não aguento mais. Eu não sei você, mas vamos parar de falar o que tem acontecido nos últimos dias. Vamos parar de falar. Sabe, pastor, você está propondo o quê? Eu vou falar na palavra final aqui da direção, eu vou falar. Mas eu queria que você parasse de propagar coisa ruim. Sabe, não, mas preciso ter notícia. Eu quero dizer, é aquilo que eu estou falando, a gente tem visto pessoas aqui, tem pessoas morrendo, pessoas
sendo acometidas, sofrendo, a gente precisa orar, a gente precisa buscar Deus, a gente precisa se mobilizar, fazer a nossa parte, fazer aquilo que cabe, tomar cuidado, não ser imprudente, não ser negligente, não negligenciar. Mas muito pior que isso, a maior negligência, você quer saber para o povo de Deus? Eu lavo a mão, eu uso máscara e não oro. Eu quero dizer que você está, meu querido, você está fazendo muito pouco para quem Deus deixou uma responsabilidade, porque nós temos uma arma que se chama oração, que se chama jejum, que se chama comunhão, que se chama conexão com o céu, que se chama clamor, que se chama amor, que se chama justiça, que se chama tantas coisas, e nós estamos, nós temos a palavra, o poder da vida e da morte estão na nossa boca, e a gente fica reproduzindo. Você viu quantas pessoas morreram? Hoje morreu 3, hoje morreu 5, hoje não sei o que, você viu que não sei o que e tal. Meu querido, você viu? Vai orar, vamos orar. Não precisa ficar, não, você viu? Começa a repassar. Não, hoje morreu 5, hoje morreu 7. Vamos parar de ser profetas do caos. Vamos começar a ser profetas do qual nós fomos chamados. Profeta da esperança, profeta de vida, profeta da ressurreição. O que Jesus foi falar lá, gente, não tem morte, a morte foi há 2 dias, eu estou vivo, agora volta e começa a proclamar que eu estou vivo, e que a palavra, as promessas, tudo aquilo que os profetas falaram, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, funciona, a minha palavra não falha, é isso que nós temos que falar. Não, realmente está feio a coisa, mas a última palavra vem de Deus, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos livrar. A palavra de Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu lá do céu, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é palavra de Deus, eu creio mais nisso, isso é fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção, não é nisso. Agora, não adianta eu declarar isso, começar a falar, mas não clamo, não oro, não busco. Porque se eu tenho certeza, se eu tenho convicção, então eu tenho que fazer. Não adianta esses 2 discípulos, depois de terem sido impactados com a palavra, de ter percebido Jesus, eles continuarem lá em Emaús. Puxa, legal, Jesus ressuscitou, você viu, era ele, legal, e aí? Legal, acho que ele volta lá para Jerusalém e ele faz... Não, isso tem que causar algo, que é nos reposicionar. Por isso que eu estou falando, eu queria que essa noite, através da ceia e através dessa mensagem, nós pudéssemos, não sei se a gente perdeu, ou que essa palavra pudesse nos firmar, se a gente não perdeu, e se a gente de alguma maneira tem sido abalado, que ela pudesse nos firmar. Se a gente de alguma maneira começou a perder um pouquinho noção, que a gente pudesse se reposicionar como um povo de fé, um povo que sabe a sua função nesse momento. E sabe qual é a função da igreja nesse momento? É ser uma torre de vigia, é ser um povo que está aqui na brecha. Não, mas esses governantes, não, minha função não, eles vão ter que responder pela função deles, cada um vai responder. Eu vou responder até mesmo o dia que eu xinguei uma autoridade lá, eu vou responder por isso. Não, Deus, mas viu o que ele fez? Não, isso daqui a pouco ele vai passar pela minha salinha aqui, isso ele vai se ver comigo depois, mas o que você fez agora é eu e você aqui. Não, mas ele, sabe por que eu xinguei? Sabe por que eu não orei? Sabe por que não sei o quê? Não, então, não, mas isso não, é a questão, a tua responsabilidade era uma, a responsabilidade dele é outra. A responsabilidade dele, ele vai se ver comigo, ele vai prestar conta e eu vou ver com ele. Agora a tua responsabilidade como pastor, como profeta, como igreja, o que você fez? Você só criticou? Você só falou? Você só ficou revoltado? O que essa revolta gerou em você?
Gerou uma boca do tamanho do mundo, que eu falei para os 4 cantos. Mas não, essa revolta tinha que gerar um clamor. Essa revolta tinha que gerar arrependimento. Essa revolta tinha que gerar choro. Porque se gerar isso, meu querido, sabe o que vai acontecer? Os nossos olhos serão abertos. E nós vamos começar a enxergar, sabe o que? O que todos ali enxergaram. Um Jesus vivo. Nós vamos parar de enxergar morte. Nós vamos parar de enxergar doença. Nós vamos parar de enxergar caos. Nós vamos enxergar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo, ressurreto no alto e sublime trono. Porque foi isso que Isaías, lembra da mensagem que eu também preguei lá atrás, no ano que morreu o rei Uzias, no ano do caos, eu vi o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, porque a igreja parece que ainda não acordou, está fazendo barulho. A igreja, a gente vai, daí a gente começa, vamos para o culto online. Vamos lá. Vamos, agora a gente não vai poder se reunir? Será que a gente vai se esfriar? Será que a gente vai para Netflix? Será que a gente vai ficar só murmurando porque talvez eu vou perder o emprego? Será que vai ter, o que a gente vai fazer? Ficou falando, de novo, é chato culto online, é chato célula online, é chato, está tudo chato, mas se tem uma possibilidade de começar a ficar legal, ficar bom, é a gente se aproximar do Senhor e começar a ouvir dEle, a palavra dEle, o consolo dEle, receber dEle a água da vida, o trono dEle, e começar a se conectar com Ele. Daí sabe que a gente vai perceber que não tem mais nada chato, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Meus queridos, eu vou deixar para a última palavra lá. Eu quero convidar você, quero convidar o pessoal lá da ceia para se organizar e pegar já tudo. Nesse texto aí, eu quero ler, coloca 1 Coríntios 11, 23 e 26, 1 Coríntios 11, 23 a 26, louvor pode vir à frente aqui, por favor. 1 Coríntios 11, 23 a 26, o apóstolo Paulo fala, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui está a morte do Senhor, mas a morte simbolizava o sacrifício, mas aqui é a morte e a ressurreição, é o sacrifício que não ficou na morte. A morte foi a entrega dele por mim, por você, foi aonde que o corpo dele foi moído, foi aonde o sangue dele foi vertido para perdoar os meus pecados, os teus pecados, para me purificar de toda injustiça, para me resgatar. Mas quando fala isso, para nós termos essa noção, e termina falando que é para que a gente possa fazer isso até que Ele venha. É para a gente anunciar, toda vez que a gente se reúne, toda vez que a gente vai para o momento de ceia, é para a gente lembrar do sacrifício, mas é para a gente lembrar de que Ele sim morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E eu queria que você lembrasse, juntasse esses dois textos. Ele ressuscitou,
E a primeira coisa que ele fez depois de ressurreto foi ter ido atrás dos seus discípulos, para consolá-los, para de alguma maneira falar: gente, não acabou não, não desanimem, não desistam, tem muito ainda para acontecer, a igreja está começando, vocês têm muitos discípulos a fazerem, vocês têm muito para falar, vocês têm muito a anunciar ainda. Vocês precisam para os 4 cantos falar: sim, Jesus ele veio para Jerusalém, foi entregue, foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ou seja, a palavra dele é verdadeira, as promessas dele se cumprem. Então eu queria que hoje, enquanto nós estivéssemos participando disso, a gente pudesse trazer à memória que mesmo em meio a um caos, a última palavra não vem do Império Romano, não vem das mortes, mas vem daquele que é o autor da vida, vem daquele que venceu a morte, vence as enfermidades. E eu quero aqui, nossa,